Olá, tema terceirização. Decisão da SDI1 do TST ou SBDI1 do TST, como queira, seção de dissídios individuais 1 ou subseção de dissídios individuais 1 do TST, que reformou uma decisão de uma turma para afastar o reconhecimento direto de vínculo empregatício entre um teleoperador, ou seja, um atendente de call center, com a tomadora de serviços, que no caso é uma empresa concessionária de serviços de telecomunicações. Tá certo? A turma do TST entendeu que houve uma terceirização ilícita, tá? E aí reconheceu o vínculo direto do trabalhador com a tomadora de serviços. E aí aí houve recurso, claro, embargo de divergência, e a SDI reformou essa decisão da turma, afastando o reconhecimento de vínculo, dizendo o seguinte: olha, o Supremo Tribunal Federal, no tema 739 de repercussão geral, disse o seguinte, que essas empresas podem terceirizar sim a atividade fim, tá? Essas empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, ou melhor, os serviços de telecomunicações, há uma lei que regula isso, a Lei 9472 de 97. E lá no artigo 94, ele estabelece que pode haver terceirização de atividade fim, atividade inerente a essas empresas, tá certo? E o que é que a turma fez? A turma não fez, ou melhor, ela não aplicou esse dispositivo e também não o declarou inconstitucional. Então, no tema 739, o Supremo afirmou o seguinte entendimento: olha, a súmula 331 ela é parcialmente inconstitucional, ou seja, naquele ponto que ela entendia, ou melhor, que o TST entendia, que não poderia terceirizar atividade fim, porque o TST reconhecia o vínculo direto quando se terceirizava a atividade fim de determinada empresa, salvo nos casos de vigilância, limpeza e conservação, certo? Ainda foi além. O TST ainda disse, ou melhor, o Supremo ainda disse o seguinte: olha, o TST não observou a reserva de plenário, ou seja, ele teria que declarar inconstitucional o artigo 94, inciso 1, se assim entendesse, mas por intermédio do seu pleno ou do órgão especial, com observância ao artigo 949 do CPC, que trata disso. Então, no controle difuso, então, o juiz de primeiro grau pode declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo, né? Mas a partir do TRT, a partir de tribunais, é só o pleno. É o princípio da reserva de plenário, é só o pleno que pode. Então, o TST não fez isso. Então, nesse tema 739, o Supremo disse isso. E o que a SDI falou para reformar essa decisão da turma? Ela disse: olha, a turma não seguiu esse precedente obrigatório do Supremo. Deveria seguir. Por quê? Porque é repercussão geral. E também não falou que no caso, ou melhor, havia distinção. Porque você, para deixar de aplicar um precedente obrigatório, nós temos duas hipóteses: ou uma superação do próprio entendimento do próprio precedente pelo próprio Supremo, no caso, né? Ou a distinção: olha, esse caso não se aplica àquele precedente. Então, a SDI reformou a decisão da turma e não reconheceu o vínculo de forma corretíssima, de acordo com o entendimento do Supremo, tá certo? E tem o tema também, o 725 do Supremo, de repercussão geral, que disse também que já não é especificadamente em relação a essas empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, mas sim de qualquer empresa. O tema 725 trata de terceirização para qualquer empresa. De uma empresa distinta com outra pode terceirizar tudo. Atividade fim, atividade meio. Eu comentei com vocês sobre isso quando eu tratei daquela decisão que reconheceu a fraude na contratação do trabalho temporário, certo? Fiz esse paralelo e disse para vocês que
tudo que vocês quiserem saber sobre trabalho temporário e trabalho terceirizado, tudo está na Lei 6.019 de 74, tá certo? Então é nesse sentido. Então a decisão da SDI corretamente, atendendo ao precedente obrigatório do Supremo, afastou o reconhecimento de vínculo desse teleoperador com essa empresa, que é no caso a tomadora de serviço, tá certo?